Na China, um funcionário público sequestrou e aprisionou 6 mulheres num buraco de cerca de 20 metros quadrados que ele cavou no porão do prédio que ele morava. Ele manteve essas mulheres por cerca de 2 anos, castigando-as, Ele manteve essas mulheres por quase 2 anos como suas escravas sexuais. Elas eram submetidas aos mais diversos, bizarros castigos. A exemplo, comer e beber as próprias fezes e urinas. É estranho e bizarro, eu sei, mas aconteceu. Fica aqui comigo que eu vou contar para vocês como se deu essa história. Olá pessoal, eu sou a Magali, tudo bem com vocês? Esse é o meu canal, sejam todos bem-vindos. Aqui eu conto casos criminais reais que acontecem pelo mundo. Se você gosta desse tipo de conteúdo, desse tipo de informação, eu te convido a se inscrever aqui no canal. Também deixa seu like se você gostar desse conteúdo, ativa o sininho das notificações, que sempre que eu soltar um vídeo novo, o YouTube te sinaliza. Dá um like aí, ajuda aqui no engajamento desse canal que a gente está começando. Então vamos ao caso de hoje. Luoyang é uma das cidades mais antigas da China e tem cerca de 1.500 habitantes. Lá morava o Li Hao, de 35 anos, um funcionário público que trabalhava no departamento de segurança da cidade. Ele era um sujeito comum, gentil com os vizinhos, educado, mas não era de muita conversa. Seus colegas de trabalho falavam que ele era um sujeito normal e um bom funcionário. Ele era casado e tinha um filho menor. Eles moravam num bairro tranquilo, num antigo prédio de apartamentos. Nesse prédio tinha um porão que mais parecia um local abandonado. Parecia uma masmorra. Era um local escuro, com forte cheiro de mofo, com ratos, e servia para guardar coisas velhas e sem uso, e quase nunca alguém ia lá. O Li Hao vê naquele porão um local apropriado para ele elaborar o seu plano. Ele escolhe um local no fundo do porão e começa a cavar. Todos os dias, após o jantar, ele cavava um pouco e algumas noites ele precisava rodar de moto pela cidade para ir se livrando aos poucos da terra que o buraco soltava. E para justificar essas ausências noturnas à sua esposa, ele dizia que conseguiu um emprego de vigilante noturno. Importante falar que sua esposa nunca suspeitou de nada. Li Hao já estava cavando há meses e, embora o buraco já tivesse espaço suficiente para 2 pessoas, ainda não estava grande o suficiente para os planos dele e ele precisava de mais espaço. Ele já estava muito cansado para seguir cavando. Então, ele decide sequestrar uma garota. Assim, ela serviria para ajudar ao seu apetite sexual e também ajudaria a cavar, aumentando o tamanho do buraco. Em julho de 2009, uma garota chinesa, que aqui vamos chamar de Xiaoli, trabalhava numa boate de entretenimento adulto. Já era por volta de 9 da noite. Ela estava sentada em um sofá perto da recepção da boate, observando os clientes entrarem e saírem do estabelecimento. A prostituição é ilegal na China, então ela precisava ser discreta. Um cliente se aproximou. Ele disse que se chamava Li Hao e depois de um rápido bate-papo, ele sugeriu que eles passassem a noite em outro lugar e ela o acompanhou. Eles saíram da boate e desceram a rua, caminhando por um bom tempo. Xiaoli estava ficando ansiosa porque eles passavam por um monte de motéis baratos, mas o homem continuava andando sem parar em nenhum. Ele disse a Xiaoli que estava indo para a casa dele. A Xiaoli ficou com um pouco de medo, mas ao chegar no local, ela viu que ele morava numa área residencial e ela se tranquilizou, pois se algo desse errado, ela poderia pedir ajuda. Então, ele atravessou um portão de grades e ela o seguiu. Ele pegou as chaves e fechou o portão e desceram uma escada escura e estreita e chegaram ao porão. O espaço não era muito grande, mas era empoeirado e desorganizado e lá havia uma cama velha, um monte de coisas amontoadas,
e sujeira espalhada, um forte cheiro de mofo abafado, e havia apenas uma pequena janela na parede, mas estava coberta com tábuas e presas com pregos, impedindo a entrada da claridade e ventilação. Então, nesse momento, a Shaoli percebeu que ela estava em perigo. Ela tentou dar meia volta, mas Li Hao, percebendo a sua intenção, a derrubou no chão com um soco e trancou a porta. Li Hao a obrigou a passar numa abertura no chão com cerca de 60 centímetros de largura, um espaço suficiente apenas para uma pessoa passar por vez, encurvada, que servia como abertura do túnel que ele havia cavado, 4 metros abaixo do solo do porão. No total, o Li Hao colocou 7 portas de metal para impedir que alguém escapasse. Após descerem o túnel, eles chegaram num espaço pequeno, úmido e muito escuro. O Li Hao a empurra no chão, a espanca e em seguida ele a submete a relações íntimas forçadas. Em seguida, ele sai, a deixando sozinha. E aí começa o sofrimento da Shaolin. Quase que diariamente, o Li Hao descia ao porão para submeter a Shaolin a toda série de abusos físicos, psicológicos, agressões físicas e humilhações. Ele se referia a ela como sendo a sua escrava sexual e a obrigava a chamá-lo de senhor. Ela estava presa ali, sem roupa, sem celular, sem contato com o mundo exterior. Todas as suas necessidades eram executadas ali dentro, naquele cubículo escuro, assim como comer, beber, urinar, defecar, dormir. Tudo acontecia ali dentro, daquele espaço apertado. E ainda por cima, ela tinha que suportar os abusos. O Li Hao levava comida a cada 2 dias, e muito pouca, pois assim a manteria sem forças para que ela não tentasse nada. No início, ela tentava contar os dias, mas logo perdeu a noção do tempo. Embora aqui fora tenha se passado 2 meses. Então, uma certa noite, uma garota, que aqui vamos chamar de Yamei, juntou-se a ela no buraco. A Yamei tinha apenas 16 anos e ela também havia sido enganada por Li Hao, que havia lhe prometido dinheiro por seus serviços se ela o acompanhasse até a sua casa. O cômodo era muito pequeno, então com a chegada da Yamei, o Li Hao obrigou as 2 meninas a cavarem mais ainda o buraco para aumentar o tamanho do cômodo. Essas 2 garotas passaram pelo inferno. Escravizadas, trabalhavam cavando o buraco e ainda tinham de satisfazer todas as perversões do Li Hao. Elas cavaram até deixar o cômodo com 2 quartinhos. Um onde as meninas dormiam e outro uma espécie de cozinha com os utensílios. Para arejar, o Li Hao tinha instalado um tubo de ventilação com cerca de 6 metros de comprimento, que ia desde o chão onde ele cavou do buraco até o porão, visando assim ventilar um pouco o espaço. Essa rotina de escravidão e abuso deixou a Shaolin deprimida e ela planeja uma fuga daquele lugar horrível. Então, um dia, enquanto elas estavam cavando, ela aproveitou um momento de distração de Li Hao e bateu com a pá na cabeça dele, pensando em nocauteá-lo, pegar as chaves e correr dali. No entanto, não podemos esquecer que a Shaolin estava presa há um tempo em condições terríveis, quase sem forças, estava fraca e desnutrida. Então, abatida, não foi forte o suficiente e apenas deixou o Li Hao muito irritado. Ele então acorrentou a cama e a puniu severamente, das piores formas que se podia imaginar. Ele mantinha relações forçadas com ela, parou de lhe dar comida e água, usou vários instrumentos para agredi-la intimamente, provocando intenso sangramento. A Shaolin pedia perdão e implorava por comida, mas ele não cedia e acabava batendo ainda mais nela. A Yamei via a Shaolin gritando, implorando, sangrando muito, mas ela não podia fazer nada para impedir, pois o medo a travava. Para sobreviver àquele inferno,
ela apenas obedecia. Um dia, após uma sessão de espancamento, o Lihao obriga a Yamei a apertar o pescoço da Xiaoli. Ela obedeceu por medo, mas, como estava debilitada, ela não teve força suficiente para matar a amiga. Ela apertava, mas a Xiaoli não morria. Então, o Lihao, ele mesmo, resolve apertar fortemente o pescoço da Xiaoli, até que ele teve a certeza que ela não estava mais respirando. Com a morte da Xiaoli, a vida de Amei ficou muito pior. Ele agora focava toda a sua loucura e violência contra ela. E Amei ficou sozinha no porão por um tempo, mas logo o Lihao começou a trazer novas garotas. Foram mais 4 ao todo. Sempre que uma nova garota pensava em fugir, a Yamei apontava o canto escuro no porão, onde o corpo da Xiaoli estava semi-enterrado e se decompondo, naquele cubículo escuro e cheio de mofo. O mau cheiro que exalava do corpo se misturava com o cheiro de comida, de fezes e urina, pois elas faziam tudo lá. O Lihao inicialmente levava comida a cada 2 dias, mas com o passar do tempo, ele improvisou uma pequena cozinha no porão que foi dividido em 2 ambientes e de vez em quando ele providenciava alguns mantimentos para que elas cozinhassem. As 4 meninas estavam à beira da loucura. As brigas entre elas eram frequentes. Havia ciúmes, inveja para quem deveria ser a preferida. Lá embaixo, era uma espécie de colônia. Todas tentavam chamar a atenção de Lihao para que ele, de alguma forma, a beneficiasse com algumas regalias. Havia ciúmes e inveja para ser a preferida. Então, machucadas, feridas e sob pressão, naquele ambiente escuro e fétido, elas imploraram para que ele lhe desse algo para elas se ocuparem. Ele, talvez por medo de que alguma enlouquecesse mesmo, deu-lhes um notebook sem acesso à internet e alguns livros. O Lihao não descia ao porão todos os dias, deixando as meninas propositalmente com fome e com sede. E quando ele ia lá, ele submetia ela às mais absurdas e desumanas torturas. Além dos espancamentos e abusos, ele era como um tirano imprevisível. Algum dia ele descia e não as agredia, mas sempre havia um clima de tensão no ar. Elas tentavam agradá-lo em tudo, se referindo a ele como senhor. Eles sabiam que se ele estivesse feliz, elas teriam um momento de paz. Porém, se alguma coisa não ficasse como ele queria, ele levava as coisas para outro nível de violência e de humilhação. O Lihao era extremamente controlador. Ele manipulava as meninas. Elas não pensavam em revidar ou fugir, pois não queriam que o seu senhor estivesse aborrecido. As meninas acabavam brigando entre si, disputando a atenção para ganhar pequenas regalias. Com as garotas para sustentar, além da despesa de sua casa, ele não estava conseguindo manter as contas em dia. Com as despesas só aumentando, ele teve a ideia de que estava na hora das meninas começarem a ganhar algum dinheiro. Então ele pensou que elas poderiam fornecer serviços de bate-papo adulto online e fazer alguns vídeos. Ele instalou um computador e uma câmera. Então, ele obrigava as meninas a produzir conteúdos adultos e vendia esses conteúdos na internet. Ele sempre deixava claro com as meninas sobre o que poderia acontecer a elas se elas buscassem ajuda. Quando as filmagens acabavam, ele empurrava as meninas de volta ao buraco. Lihao ficou muito satisfeito com o dinheiro que recebeu dos bate-papos online e dos vídeos delas. Uma das meninas, que acabara de chegar, que aqui vamos chamar de Mei, estava com algum tipo de DST infecciosa. E ao perceber isso, o Lihao não quis mais se relacionar com ela e também disse que ela não servia mais para fazer os filmes. Então, para ele, ela seria só mais uma boca para ele sustentar. E ele não podia simplesmente deixá-la ir, pois ela corria o risco de denunciá-lo. Então ele resolve se livrar dela,
e para de dar água e alimentá-la, a fim de deixá-la muito fraca e não pudesse reagir. Após alguns dias sem comer, a May come as próprias fezes e bebe a própria urina. Essa tortura durou até que um dia ele desceu e foi até a May, que estava sentada no chão, muito fraca, suja e desorientada. E ele começa a espancá-la, incentivando as outras meninas a fazerem o mesmo, pois ele dizia que a May falava coisas ruins sobre as meninas e merecia morrer. As meninas, naquele ambiente de tensão, descarregaram toda a sua raiva, ódio e tensão, surrando a própria May até a morte. Depois, eles a enterraram ao lado do corpo da Xiaoli. Após esse incidente, o Li Hao percebe que as meninas estão sob o seu controle. Ele se sente muito confiante. Ele ficou tão confiante que ele teve a ideia de deixar algumas meninas saírem para se encontrarem com clientes a fim de conseguir mais dinheiro. Claro que elas estariam a todo tempo sob a vigilância dele. Logo ele conseguiu os contatos para agenciar as meninas e marcou o encontro. Ele escolheu a Yamei e uma menina que aqui chamaremos de Meilin, essas duas para saírem para trabalhar. Agora estamos no início do ano de 2011. Era início de setembro, por volta de 8 da noite, o Li Hao vai até uma casa lotérica que também funcionava como local de prostituição. Como eu disse, na China a prostituição é proibida. Então era uma casa lotérica disfarçada para um local de prostituição, acompanhado de duas mulheres muito pálidas e que aparentavam terem cerca de 20 anos. O dono da casa lotérica rapidamente fez um gesto para que as meninas passassem para o cômodo dos fundos. Li Hao deixou a Yamei na casa lotérica e seguiu com a Meilin para um outro encontro que foi marcado em um hotel barato. Nesse hotel, a Meilin, ao encontrar o cliente, ela desabou e começou a chorar. Ela começou a dizer que não queria mais voltar para aquele buraco fedido e nojento. Então, o cliente ficou condoído com a situação e pergunta a ela o que acontece. Ela conta ao cliente sobre o abuso desumano que vem sofrendo nos últimos meses. Ele fica a princípio confuso, mas resolve ajudar a jovem. A polícia vai ao encontro da Meilin e essa, embora não soubesse o endereço exato do prédio, ela consegue levar a polícia até lá. Quando chegaram ao prédio, os policiais tiveram dificuldades para acessar ao nível inferior e ficaram surpresos de encontrar no pequeno quarto escuro 4 jovens que, ao verem, choravam muito. As meninas foram resgatadas e encaminhadas ao hospital. O Li Hao foi preso e em março de 2012 ele foi condenado à morte por assassinato, estupro, cárcere privado, prostituição e pornografia por dinheiro. Em 22 de janeiro de 2014, ele foi executado. Bem, pessoal, esse foi o caso de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Então, vejo vocês depois. Tchauzinho!